Tudo beleza? Matheus Loyola aqui, chegando firme e forte. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aí no canal, curta, compartilhe. Eu acho mais chatice fazer esse bagulho de se inscreve no canal, curta, compartilhe. Mas como é necessário, obrigatório aqui nessa plataforma, a gente acaba fazendo. Eu vou falar de um assunto mais leve, um assunto que eu gosto, entendeu? Eu vou falar sobre livros conservadores, que são os livros que eu adoro ler. Vou indicar algumas leituras que eu li. Não sou uma Paula Marisa, não sou o Bernardo Kister, não sou o Alan dos Santos, entendeu? Nem o Olavo de Carvalho, que liu mais de 30 a 40 livros conservadores. Mas vou falar alguns livros que eu li e eu indico para que você que não tenha lido, leia e aprenda com eles um pouco sobre o movimento, a mente revolucionária, sobre o pensamento conservador, sobre o que ele impacta na sua vida. Bem, vamos começar a indicação da leitura. Eu sempre falo aqui a indicação de dois livros, né? Que é a do Alexandre Costa, um aluno do Olavo de Carvalho. O primeiro é a Introdução à Nova Ordem Mundial. Esse livro vai falar sobre o globalismo e sobre todas as ONGs e as instituições internacionais que fazem com que o mega bilionários eles investem, fazem, de lá que surge o investimento da esquerda organizada, da esquerda militante. Lá nós vamos se conhecer um pouquinho sobre alguns órgãos de encontro de todos os políticos de esquerda do mundo, por exemplo, o Diálogo Interamericano e o CFR, né, que são CFR até conhecido como a antessala da política americana. Tudo que sai de lá vira uma lei no Congresso americano dos Estados Unidos. Então lá nesse livro você consegue ver como é que a ONU, por que a ONU financia o movimento de esquerda. Lembrando que a ONU, o prédio de sede da ONU, ele é o prédio do David Rockefeller. Para quem não sabe, David Rockefeller é um empresário que tem várias ONGs, como a Rockefeller Foundation, que financiam aborto, financiam liberação das drogas, financiam o movimento gaysista e toda a agenda ONU 2030. Então esse livro explica muito bem sobre todos os órgãos globalistas e principalmente quem financia esses órgãos globalistas, quais são os empresários, qual é a influência do George Soros, do Rockefeller, do Rothschild na vida do mundo ocidental e como eles estão influenciando para essas políticas que nós estamos de saco cheio. Esse politicamente correto, entendeu? Onde tudo é homofobia, onde tudo é racismo, onde você é preconceituoso só por zoar uma pessoa. Então, essa palhaçada toda, você consegue entender muito bem como é que funciona no Introdução à Nova Ordem Mundial. Esse é o primeiro. E depois nós temos o Brasil, a Nova Ordem Mundial, que é a continuação do Introdução à Nova Ordem Mundial. E aí o Alexandre Costa ele foca mais na parte do globalismo no Brasil. Ele fala um pouco de como que o Brasil, se vocês não sabiam, vocês sabiam que o Dom Pedro ele pegou dinheiro emprestado do Mayer Rothschild. O Rothschild, um grande globalista, né? Esse mesmo Rothschild ele deu dinheiro para que o Brasil saldasse dívidas com a coroa portuguesa, dívidas que, entre aspas, o Brasil tinha com a coroa portuguesa, começando o endividamento do Brasil financeiro. Então, para quem não sabe quem é o Rothschild ele é um bancário, né, que financiou diversas guerras, e há também comprovação de que ele financiou inclusive a Guerra Fria, financiando os dois lados, financiou a guerra entre a França e a Inglaterra, entendeu? Com ações para ganhar dinheiro em cima ele financiou a Inglaterra e a França, entendeu? Ele fez um movimento com os filhos dele para financiar a Inglaterra e a França. E quando uma saiu vitoriosa, né? Quando a França saiu derrotada, as ações, eles pegaram o dinheiro das ações dessa guerra para si mesmo e ficaram milionários. Esses são os Rothschilds, que também são responsáveis por financiar a FID, Federal Reserve, né? A FID, que é conhecida como o Banco Central do Brasil. Eu não concordo muito com isso, mas é uma ideia mais próxima para você entender. O Banco Central do Brasil. Ou seja, os Rothschilds são empresários de esquerda que eles são responsáveis por emitir o dólar, né? Emitir papel moeda de dólar. Eles controlam toda a inflação, todo o dólar. Então pode derrubar governos, podem derrubar qualquer associação civil conservadora. São muito perigosos os Rothschilds, muito perigosos.
Então, esse livro você vai entender muito bem como que o Foro de São Paulo, esse livro fala nesse livro que eu estou lendo, O Brasil, a Nova Ordem Mundial, fala que o Foro de São Paulo recebeu dinheiro do diálogo interamericano, e o diálogo interamericano, para quem não conhece, ele é um órgão internacional onde políticos de esquerda se reúnem para traçarem estratégias e políticas de uma maneira hegemônica mundial. Para você ter uma noção, o diálogo interamericano, além de financiar o Foro de São Paulo, que foi criado pelo Lula, pelo PT, o diálogo interamericano ele tem um membro muito importante chamado Fernando Henrique Cardoso. E aí você quebra a narrativa de que o FHC foi de direita, sendo que ele é membro do diálogo interamericano, que é o mesmo diálogo interamericano que ajudou a financiar o Foro de São Paulo. Então, nós temos diversas coisas, vai falar um pouco sobre o CFR, como eu já disse, a antessala de políticas americanas, vai falar sobre todo esse movimento politicamente correto. É muito importante ler esse livro, para que você entenda como é que funcionam os órgãos do globalismo. No primeiro livro, Introdução à Nova Ordem Mundial, ele fala também sobre a origem do socialismo fabiano, fala sobre a OMS, fala que a OMS é um braço da ONU, e tudo que a ONU faz de política, ela é como se fosse uma chefe da OMS. A OMS obedece à ONU. Ela obedece toda a diretriz da ONU de ideologia de gênero, de aquelas políticas todas progressistas, de todas as políticas de esquerda. Ou seja, a OMS é submissa à ONU. Eu já sabia isso antes da Globo elogiar a OMS durante essa pandemia chinesa. São 2 livros importantíssimos. Se você ler esses 2 livros que eu estou falando, você vai entender o que o globalismo está fazendo e como a nova ordem mundial ela já está sendo implementada. Como a mudança da vida já está acontecendo. Você vê hoje em dia, né? As pessoas dentro de casa não podem ir para a praia, não podem passear, não podem trabalhar. Essa mudança, tudo faz parte desses planos, dessas famílias de bilionários. David Rockefeller já falou, a nova ordem mundial irá surgir, ela irá emergir através do caos. E ele disse também que não será necessário destruir, não será necessário então, fazer uma mudança através de armas. A própria sociedade irá implorar para que uma nova ordem mundial aconteça. O David Rockefeller falou isso. E nós vemos hoje pessoas que acabam caindo na narrativa da esquerda, da TV Globo, acabam caindo na narrativa de toda a mídia, todos os sistemas de educação, todas as escolas, acabam caindo nessa narrativa, dessa história contada através da mentira, defendendo a mudança comportamental, a transformação da sociedade, onde você não pode mais fazer uma brincadeira que você é racista, que você é homofóbico. Então isso tudo vai se interligando. Você lendo esses 2 livros, você consegue entender o porquê o mundo passa por essas mudanças e porquê o mundo está ficando um lugar tão feio de se viver. A indicação também é o Mente Esquerdista, Dr. Lionel Hoster. A pronúncia é Hoster. Lionel Hoster. O primeiro nome não sei se está correto, mas é Dr. Hoster. Fica mais fácil. Esse livro fala um pouco da patologia da mentalidade revolucionária, de quais são os principais sintomas de uma pessoa que tem uma mentalidade coletivista coercitiva. E fala um pouco sobre o individualismo cooperativo, que é que nós conservadores temos, aquele individualismo cooperativo, onde o indivíduo tem mais autonomia que o Estado, onde as pessoas elas fazem seu dinheiro sem depender do Estado e cooperam com outras pessoas, através de doação para as pessoas mais pobres, através de ajuda com um grupo de famílias, entendeu? Onde a sociedade ela é mais forte que o Estado. O que nós estamos vivendo no Brasil e no mundo é que o Estado está mais forte que a sociedade. E a sociedade quer um Estado paternalista. Esse livro fala muito bem sobre isso. Essa questão de que você não pode ser independente, você depende do Estado para prover o seu alimento. Então leia esse livro, muito importante. Mente Esquerdista, Dr. Lionel Hoster. Outro livro que eu li foi o Marxismo Desmascarado, o Livre Mercado e Seus Inimigos, Burocracia, Ludwig von Mises. Aí você vai entender um pouquinho sobre o liberalismo econômico e como que a economia de mercado, sem o monopólio, sem o oligopólio, é muito mais próspera para a pessoa comum, para os trabalhadores,
do que um Estado totalmente inchado, onde você tem só algumas pequenas empresas que são amigas do rei e os pequenos empresários sempre saem esmagados. Então tem vários outros livros aqui, tem o do Evandro Sinotti, Não Senhor Comuna, que eu li, que vai falar um pouquinho das mentiras do comunismo, do socialismo. Tem um Mentindo para Mim e Muito, do Flávio Quintela, que é um livro muito bom também, que vai falar sobre a mentira do nazismo ser um movimento de direita, sobre a teoria falsa da mais-valia. Outro livro muito bom que eu li também foi o 1964 entre Brasil... O Elo Perdido, desculpa, estou confundindo com o nome do filme. 1964, O Elo Perdido, que vai falar sobre as guerrilhas esquerdistas, sobre os terroristas esquerdistas, coisa que seu professor de história nunca irá contar para você. Como que esses guerrilheiros que falam que são vítimas, que sofreram pelos militares, o que eles faziam? Quantos bancos eles assaltavam? Quantas pessoas inocentes eles matavam? Quantos quartéis generais eles explodiam? E vai falar isso não escrito por conservadores, mas sim mediante documentos pegos na KGB, a polícia STB também, Tchecoslováquia, né? A polícia STB e a infiltração da polícia tchecoslovaca comunista, a polícia socialista tchecoslovaca, né? Que era subordinada à KGB. Vai falar um pouquinho em cima desses documentos pegos lá na Polônia, né? O Mauro Abranches. Eles vão falar sobre esses documentos, tudo comprovado, documentos escritos, feitos pelos marxistas e as suas operações dentro do Brasil durante o regime militar. Muito importante esse livro, espetacular. Tem diversos outros livros, assim, alguns eu me esqueço que foram vários livros nessa caminhada pelo conservadorismo. Falei dos principais. Eu li também O Jardim das Aflições, do Olavo de Carvalho, um livro mais filosófico que fala sobre a ideia do imperialismo e fala um pouco da filosofia do José Américo de Peçanha, sobre o coletivismo, entendeu? Sobre tudo isso. Desculpa aqui pelo grito, minha tia e minha avó estão lá discutindo com o meu gato, desculpa, continuando aqui firme e forte. Então, esses são os que eu indico para vocês. É o seguinte, se tiver algum outro livro, quase que eu esqueci, A Nova Era e a Revolução Cultural, Olavo de Carvalho, muito importante esse livro, que vai falar um pouquinho sobre Antônio Gramsci e por que as pessoas aderiram a essa ideia de ocupação de espaço. Antônio Gramsci falava, não tome quartéis, tome escolas. Então, ele conseguiu controlar a mentalidade dos professores, a mentalidade dos jornalistas, a mentalidade dos artistas. Ou seja, nós não temos que dar espaço para os conservadores, não temos que dar espaço para os anticomunistas. E a política vai vir do Estado, o Estado é um só, e você vai ter que virar socialista sem mesmo saber. Estratégia de Antônio Gramsci, Olavo de Carvalho explica muito bem, de Fritjof Capra também. Ele fala sobre o movimento empresarial. Leiam esses livros que vocês vão estar muito bem informados. Fiquem com Deus. Gostaram das dicas? Até a próxima. Tchau, tchau.